Glória a Deus. Pode estar assentado em nome de Jesus. Eu quero celebrar ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia e porque Ele nos deu graça para concluir o nosso dia aqui na igreja, depois de um dia de trabalho, uma jornada desafiadora, cada um no seu ambiente, no seu desafio, mas conseguimos concluir o nosso dia aqui na casa de Deus. Eu queria dizer aos irmãos algo que já é do nosso conhecimento: ninguém que se apresenta diante de Deus, não estou falando com perfeição, mas ninguém que se apresenta diante de Deus com quebrantamento, querendo a presença de Deus, sai vazio desta reunião. O objetivo de Deus é receber a nossa adoração, mas é também intervir na nossa vida e fazer uma grande obra. E eu queria dizer aos irmãos, antes de pregar, que a mão de Deus está estendida. E a Bíblia diz que o seu ouvido não está gravado. Ou seja, Deus não está surdo, mas Ele quer ouvir o nosso clamor. Quem recebe esta palavra? A gente vai orando durante o culto. Foi tão bom estar ali do lado do evangelista Janquelino, orando, buscando em Deus, falando em mistérios com o Senhor. Se tu está do lado de um crente que não deu glória até agora, estou falando de crente, porque crente vem na igreja para dar glória a Deus e aleluia. Se tu está do lado de um crente que não deu glória a Deus, pode ser que ele esteja lutando, que o peso esteja demais sobre ele. Então, irmão, aproveite você e dê glória a Deus. Porque crente que não dá glória a Deus na igreja tem tempo para falar de coisas que não deve. Então, aproveita e glorifica o Senhor que te chamou. Aquela presença que te socorreu no dia da angústia, ela não foi embora. Ela está aqui, quem recebe esta palavra. Eita glória! Glória a Deus. Então, agora eu posso pregar. Eu quero dizer aos irmãos que nós ficamos uns dias sem a transmissão dos nossos cultos. E aí o Diller, com sua dedicação, já habilitou as nossas lives, né? E a gente investiu também um valor para ir melhorando. Então, se você não é inscrito no canal do YouTube da AD Antônio Prado, você tem que ir lá e se inscrever e pegar essa mensagem que é pregada nesse púlpito e mandar para o maior número de pessoas possível. Nós não podemos ser egoístas. Deus tem nos abençoado, tá bom? Então, se você puder, faça isso também. E nós agora que já colocamos o PAVS ali, né? Está organizadinho, estamos pagando. Nós vamos, se Jesus permitir, a partir do mês que vem, a não ser que algo aconteça antes, começar já o nosso trabalho aqui para o nosso projetor e o nosso telão aqui. E aí nós vamos estar falando, e vai ser fácil falar da Cantina Projeta a Imagem aqui. Já a gente está começando o culto, já está o anúncio da semana ali. Quem dá glória a Deus por isso? Nós vamos ganhar tempo nos anúncios, tá bom? Quem vai orar por isso? Glória a Deus. Hoje eu chamei um amigo e disse: olha, e aí, qual que é a tua visão? Vamos plantar uma semente? Aí ele disse assim: pode contar que eu vou dar R$2.000 para vocês colocar o projetor lá. Quem dá glória a Deus por isso? Isso é usar a influência para abençoar a nossa igreja, a igreja da minha família e da sua família. Pastor, não gostei disso. É que tem gente que gosta de congregar na casinha caindo aos pedaços. Nós não. Aqui nós gostamos de melhorar a estrutura para cuidar do povo que vem aqui. Quem diz amém por isso? Vamos ler Isaías capítulo de número 6. Isaías capítulo de número 6. Nós estamos vivendo a campanha que tem esse contexto de clamar ao Senhor e receber a sua resposta. Eu quero ler um texto muito conhecido e eu quero fazer 4 observações nesse texto. E eu acho lindo assim que eu tenho alguns irmãos aqui do meu rebanho que têm o bom costume de anotar a pregação. Esse é um costume maravilhoso. Anote a pregação. Isaías capítulo 6, versículo 1 a seguir, diz assim a palavra de Deus: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono,
e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Eu creio que é de senso comum que toda a Bíblia descreve um Deus poderoso para nos transformar. Sempre que você vê a Bíblia usar figuras de linguagem para descrever a nossa vida, sempre a Bíblia usa figuras que têm por objetivo serem moldadas, espremidas para extrair o melhor. Se é da uva, ela passa pelo lagar para ser extraído o suco. Se é o barro, ela passa pela casa do oleiro para se tornar um vaso. Ou seja, nós cremos piamente em um Deus de transformação, em um Deus que produz mudanças nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: de sorte que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e todas se fizeram novas. É Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que é um texto que eu gosto muito, diz assim: eu estou certo que aquele que começou a boa obra em vós, vai aperfeiçoar. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz que nós devemos nos despojar do velho homem, mesma linguagem que ele usa aos Efésios, e se revestir do novo homem. Colossenses 3, ele diz que aqueles que já morreram com Jesus e ressuscitaram com Jesus, devem buscar as coisas que são de cima. Ou seja, se o evangelho que eu ouço não produz transformação em meus hábitos, não produz transformação em minhas manias, possa ser que não seja um evangelho puro, ou quem sabe eu não tenha me entregado por completo. Alguém vai fazer a seguinte pergunta: pastor, já que Deus é um Deus de transformação, o que o texto de Isaías capítulo 6 tem a ver com esta proposta? O que esse texto pode nos revelar sobre esta ideia de ser transformado, esta ideia de ter mudanças na vida? Este é o texto em que revela a experiência que Isaías teve com o Senhor. Foi uma experiência que transcendeu simplesmente o toque da pele, foi uma experiência que transcendeu a emoção da alma, foi uma experiência que mudou a vida do profeta completamente. Eu já aproveito dizer que é possível alguém vir na igreja, principalmente nesses cultos pentecostais, em que a gente ora, e que daqui um pouco Deus toma um irmão em profecia,
e esse irmão fala línguas espirituais. É possível que neste ambiente a gente sinta um arrepio na pele. É possível que nesta unção do louvor que os meninos têm aqui cantando, alguém até chore. Mas é possível que mesmo alguém chorando e alguém sentindo arrepios, ao voltar para casa, volte da mesma maneira. Não significa dizer que Deus o transformou. A proposta desta noite é que o irmão, é que a irmã, é que nós possamos clamar e dizer: Deus, transforma-nos segundo a tua imagem. Eu não quero continuar com as minhas manias, eu não quero continuar com as minhas grosserias, eu não quero continuar com o azedume da minha alma. Eu quero que a presença do Senhor inunde a minha vida e me faça de fato viver uma nova etapa e uma nova criatura. Agora Isaías teve essa experiência. E Isaías teve visões, e estas visões produziram mudança na vida dele. Eu já preguei várias vezes esse mesmo texto, e o versículo 1 até o versículo 8 fala de 4 visões que ele teve para que a vida dele fosse transformada. Olhe para cá, se você ler o capítulo 5, ou melhor, do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías é um tipo de homem. A partir do capítulo 6, Isaías é outro homem. Nos capítulos anteriores, Isaías olhava para os outros e dizia: ai de ti, ai de ti. No capítulo 6, ele olha para ele mesmo e ele diz: ai de mim. O senso crítico tóxico caiu por terra, e agora ele conseguiu se autoanalisar e dizer: quem precisa melhorar sou eu, quem precisa de transformação sou eu. E se houver só 2 pessoas que quer ser transformada esta noite, a primeira sou eu. Quem é a segunda pessoa que quer ser transformada? Pastor, então explique para mim quais são as visões que Isaías teve para que ele fosse transformado em um outro homem. A primeira visão é a visão sobre Deus. Olha o que o texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Preste atenção, eu tenho que explicar que a Bíblia diz que ninguém consegue ver Deus e continuar vivo. É como aquela antiga historinha do professor de filosofia que desafia o menino para ver se Deus existe. Ele diz: eu quero que você me mostre o seu Deus. E o menino disse: eu vou lhe mostrar o meu Deus. Então me procure na minha casa amanhã ao meio-dia, professor, e eu vou lhe mostrar quem é o meu Deus. No outro dia ao meio-dia, o professor, com o intuito de humilhar aquele jovem e explicar que Deus não existe, ele chega na frente da casa do menino, e o menino disse: vem aqui, professor, já é meio-dia. E convidou o professor para olhar para o sol do norte e nordeste. Quando o professor olha para o sol, ele começa a arder os olhos e diz: você é louco, rapaz, como é que eu vou olhar para o sol ao meio-dia? E o menino disse: se o senhor não aguenta o que o meu Deus criou, como é que você vai aguentar o Criador? Oh glória! Então, eu não estou falando sobre ver Deus na sua glória. Deus disse a Moisés: ô Moisés, tu quer ver a minha face você não pode ver, então eu vou passar de costas e a minha mão sobre ti. Então, pastor, o que o irmão quer dizer sobre ter uma visão sobre Deus que agora produza mudança na minha vida? Qual foi o aspecto da visão de Isaías? Ele viu o Senhor, e ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. A compreensão de que Deus tem o governo, de que Ele é o Senhor e eu sou servo, começa a transformar a minha vida. Enquanto eu venho na igreja e creio num evangelho que me ensina a determinar e a receber, a declarar e tomar posse, eu subjugo Deus a um conceito de serviçal.
natural. Mas quando eu começo a compreender que Deus tem trono, seu trono é inabalável, que Deus tem governo e o seu governo ninguém pode tocar, que Deus é justo e a sua justiça não pode ser contaminada, em função de compreender o caráter dele, eu começo a ser transformado. Quem recebe esta palavra? Então a primeira visão que produz mudança é a compreensão de quem é o Deus que você serve. É um Deus que está sentado em um alto e sublime trono, que os homens tramam e pensam que decide, mas a última palavra vem da boca de Deus, que os homens dão decreto e sentença e diagnóstico, mas o teu Deus tem a última palavra. Eu recebo graça aqui, eu estou pregando a mensagem da palavra de Deus. Deus quer iluminar os meus olhos, Deus quer iluminar os teus olhos e mostrar que Deus é maior que o pastor, é maior que a denominação, é maior que a sua vida, mas Ele te governa. Quem és tu, ó barro, para questionar com o teu oleiro? Quem és tu, coisa criada, para questionar com o teu Criador? Ele é Senhor e eu sou servo, Ele manda e eu obedeço, Ele se inclina, ouve o meu clamor, e porque me ouviu, me tira de um charco de lodo e coloca os meus pés sobre a rocha. Quem recebe esta palavra? A compreensão que o nosso Deus é Senhor. Oh glória! Você já imaginou se em todos os cultos nós, me perdoe, eu sou gaúcho, às vezes o gaúcho tem umas expressões, não é má educação, mas já pensou nós compreendermos que Deus é o Senhor? Aí nós tiraríamos da nossa vida todo emburramento, todo encalacramento. Eu estou fechado em mim mesmo. Deus é o Senhor. Você imagine a autoridade do mundo que você respeita. Daqui um pouco tu está numa sala e aquela autoridade chegando, presbítero Mateus, ninguém vai ficar triste, a gente vai celebrar. Quando eu compreendo que Deus é o Senhor e que Ele decidiu estar no meio de um povo que tem pecado, eu tenho que celebrar a Ele. Quando eu descubro que Ele é o Senhor e que Ele não precisa de mim, mas Ele decidiu me usar, eu tenho que me entregar nas mãos dEle e dizer: eu quero desta graça. Eu sinto a autoridade do Espírito de Deus aqui. Fecha os teus olhos agora, se você puder, é claro. Você veio no culto para cultuar, porque se a palavra entrar no ouvido e sair no outro, não tem efeito. Diga: Senhor, penetra esta palavra no meu coração. Tu és Senhor, Tu és Senhor. Oh glória, oh glória. Qual é a primeira visão? Eu tenho que ver Deus. Claro que não é ver a sua glória, é compreender. Olha para mim aqui, ó. Quem manda na sua vida? Quem orienta as tuas decisões? Quem determina os teus passos? Pastor, mas eu sou autônomo. Jó capítulo 34, claro que eu parto da ideia que a irmã crê na Bíblia, que o irmão crê na Bíblia. Jó 34 diz assim: se Deus pensasse apenas em si mesmo e recolhesse o fôlego da terra, todo homem juntamente expiraria e morreria. Então Ele é o Senhor, Ele é quem governa, Ele que permite os meus pulmões serem cheios de ar, Ele que me permite contemplar a sua glória e a sua presença. Alguém tem que ver o Senhor. Quem vê o Senhor não se autogoverna mais, mas depende do Senhor. Recebe esta graça. Deus te dará sensibilidade espiritual para ouvir a voz do Senhor e obedecer. Quem dá glória a Deus por isso? A segunda visão, perceba que quando ele vê Deus assentado em um alto e sublime trono, ele compreende a governança de Deus, o poder de Deus. Aí o texto diz aqui, ó, olha o que o texto diz, versículo de número 5: então disse eu: ai de mim, porque eu vou perecendo, eu tenho pecado nos meus lábios, e eu vivo no meio de um povo pecador. Qual é a segunda visão que produz mudança? É uma visão correta sobre nós mesmos.
Não dá para se aproximar de Deus e se achar o bom, o insubstituível, quem sabe todas as coisas, porque Ele é grande, eu sou pequeno, Ele é infinito, eu sou finito, Ele é ilimitado, eu sou limitado, eu não posso, Ele pode, eu não tenho, Ele tem, eu estou embaixo, Ele está em cima, eu morro, mas Ele vive para sempre, oh glória! Como alguém se aproxima de um Deus que é santo, 3 vezes santo, e não vê a própria miséria? Lembra do Salmo 139? Oh Senhor, Tu de longe, não precisa nem chegar perto, eu só conheço alguém se eu chegar perto. É por isso que ninguém pode falar sobre você sem viver com você, mas Deus não. De longe, Tu me sondas e me conheces. A palavra nem chegou na minha boca e Tu já sabes. Ou seja, Deus sabe a minha miserabilidade, mas eu preciso reconhecer a minha condição. E quando eu me encontro com Deus, eu preciso começar a ver a minha miserabilidade, as minhas fraquezas, o meu tendão de Aquiles, a minha criptonita. Vou usar tudo que é linguagem para provar que você e eu, nós temos fraquezas, que nós não somos super-homens, que não são mulheres maravilhas, que o pecado está aí para lhe derrubar, e quem peca é escravo do pecado. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu tenho que reconhecer a minha miséria. Eu tenho conhecido gente, olha o que eu vou falar. Eu tenho conhecido gente no meio da igreja tão boas, mas tão boas que elas não servem para Deus. Elas são tão boas que Deus não pode usá-las. Parece algo paradoxal, parece uma antifrase, porque de fato Deus quer usar pessoas boas, mas pessoas boas não são boas em si mesmo, porque a Bíblia diz em Isaías que qualquer coisa boa que eu faço fora de Deus é um trapo de imundícia. Jesus disse em um dos seus evangelhos, Ele disse: vocês sendo maus, vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Sabe o que Jesus está dizendo, presbítero Fabrício? Ele está dizendo assim: qualquer coisa boa que vocês façam não anula a maldade que está em vocês. Eu estava ouvindo essa semana a frase atribuída a um homem de Deus, que alguém chegou para ele e disse: você ficou sabendo que fulano falou de você isto e aquilo? E aquele homem de Deus disse: é porque ele não sabe a metade, eu sou pior do que ele está pensando. Se a graça de Deus não estiver em mim, não há valor nenhum. Recebe esta palavra: você só tem valor porque a graça te encontrou, a presença te encontrou. Eu vou recebendo essa palavra. Vós estáveis mortos em delitos e pecados, mas Ele vos vivificou. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eu não presto e Ele presta, eu sou mau e Ele é bom, eu sou barro e Ele é oleiro. Ele dá uma nova forma em quem reconhece. A menos que a tua oração te leve, a menos que a tua oração te leve a te assustar com as tuas misérias, esta oração não passou do teto. A menos que a tua oração te coloque um espelho diante de ti, é porque eu acho lindo a teologia do espelho. O espelho não maquia nada. Quem pelo menos uma vez por dia tem que, por exemplo, eu saio de casa, então se eu entrar no elevador tem um espelho na minha frente, mas antes de sair da porta tem um espelho do meu lado, dentro da minha casa. Na verdade tem espelho para tudo que é lado, eu só ando feio porque não dá para arrumar mesmo. E o espelho não mente, o espelho não esconde. A Mary Kay tenta tapar, mas o espelho mostra os pés de galinhas. O espelho mostra as imperfeições. O espelho mostra que o cabelo não está bom. É porque a gente para lá e dá mais uma tocada assim para ver se... Não, o espelho mostra. Olha para mim aqui, ó. A palavra de Deus é um espelho, e ela tem que mostrar que você tenta andar sozinho, independente. Ela tem que mostrar que você anda num caminho de rebeldia. Ela tem que mostrar que você muitas vezes não depende de Deus, depende do teu braço. Então o que eu faço, pastor? Já que tu viu a glória de Deus e o senhorio, te dobre e diga: Senhor,
Senhor, eu tenho esta dificuldade, eu tenho aquela dificuldade, e Senhor, a ira toma conta do meu coração, a lascívia toma conta dos meus olhos, a arrogância toma conta da minha alma. Senhor, me livra do mal e me faça a imagem e a semelhança de Deus, oh glória, meu Deus. Mas a terceira visão, vamos lá? A primeira visão, do versículo 1 até o versículo 4, é a visão do mover celestial. Ele vê o Senhor, ele vê seres espirituais, ele vê a fumaça que é símbolo da glória de Deus, mas daqui um pouco ele vê Ele. Olha que tristeza, olha que radicalidade. Eu estou vendo o céu, eu estou vendo as maravilhas da glória de Deus, me deixa ver isso. E daqui um pouco Deus me tira daquela visão e mostra um filme de terror, os meus traumas, as minhas tristezas, os labirintos da minha alma, os monstros ocultos dentro de mim, e eu estou assustado. E agora? E se eu ficar só nesta segunda visão, eu tiro a minha vida, porque eu vi Deus que é santo e vi que eu sou profano. E então Deus diz: espere aí, porque eu vou lhe dar mais uma visão para que eu possa transformar a sua vida. Quem recebe esta palavra? Então a terceira visão, olha o que diz a Bíblia aqui, ó, versículo 6 e versículo 7. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que ele tirou do altar com uma tenaz. A brasa é tão poderosa, ô pastor, a brasa é tão poderosa que ele não pega na mão, ele tira com uma tenaz. Ou seja, o ser angelical tem que usar um instrumento para tirar a brasa. Mas o que ele faz com aquela brasa? Ele vai e toca na boca do profeta. Oh glória! Alguém recebe esta palavra? Pastor, o que isso quer dizer? Eu tenho que ver a minha miséria em segundo lugar, mas em terceiro lugar, eu tenho que ver que Deus tem poder para me restaurar das minhas misérias. Porque se eu ver Deus e eu ver as minhas misérias, eu vou me matar. Mas aí eu vejo um Deus que ainda tira a brasa do altar para tocar a minha boca. Recebe esta palavra? Eu recebo esta graça. O que vai tocar a sua vida é o que sai do altar de Deus, é a brasa do Espírito de Deus. Eu levanto a minha mão para declarar: pode tentar fugir, mas quando a brasa de Deus te tocar, tu está marcado pelo céu. Pode tentar te esconder, mas quando a brasa de Deus te tocar, haverá uma marca de Deus na sua vida. Eu senti graça agora. Você entrou numa igreja que crê que Deus fala, que Deus toca, que Deus move, e Deus está usando o pastor desta igreja para dizer: não importa a tua circunstância, se a brasa do altar te tocar, Deus te transforma. Se a brasa do altar te tocar, ela te transforma. Oh glória! Eu tenho que crer no poder restaurador de Deus. A terceira visão é o que nos falta na igreja. Vocês sabiam que tem crente que não crê que Jesus pode mudar um dependente químico? Vocês sabiam que tem crente que não crê que Jesus liberta o homem do crack, da cocaína e da maconha? Vocês sabiam? Tem crente na Assembleia de Deus que eu sou o pastor e que eu sou fruto do milagre de Deus. Se eu não estivesse morto, eu estaria no boteco agora, eu não estaria na igreja. Foi Jesus que me encontrou. Mas tem crente que não crê que Jesus transforma, que Jesus tira do boteco. Me perdoe a expressão, eu vou usar até uma expressão bonita então, que Jesus tira da casa das meretrizes. Tem gente que não acredita, mas eu creio, porque Paulo escreveu aos Romanos dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele tira o homem do pecado, ele tira o homem da depressão, da opressão, ele tira o homem do vício. Quem recebe esta palavra? Eu creio que ainda tem brasa do altar. Eu sinto a autoridade do Espírito de Deus aqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sei que eu sou gritão mesmo, é porque eu nasci nesse meio e eu já vim lá do mundo, e lá o negócio, o movimento era forte. Então Deus não me chamou para ser meditador, Deus me chamou para ser proclamador. Eu vim dizer que se a brasa te toca, Deus te transforma. Eu vim dizer que está precisando algo do altar tocar a sua vida. Jesus vai soprar as cinzas do teu altar hoje, e o fogo vai acender. Quem recebe esta palavra hoje, oh glória! Eu tenho que ter uma visão do poder restaurador de Deus. Eu conheço gente, olha para mim, eu conheço gente que já cometeu. Pastor, existe pecadinho e pecadão? Existe pecados
de níveis diferentes. Existem. Olha para cá. Eu conheço gente que cometeu um tropeço. Sabe o que ele falou depois? Já que eu fiz isso, eu vou me afundar mesmo. Eu conheci gente assim. Caiu em fornicação. Caiu, a carne foi fraca. Agora eu vou pro bailão mesmo. Agora eu vou ralar bucho mesmo. Eu já vi crente que caiu no tabaco e daqui a pouco, você quer saber uma coisa? Eu vou fumar uma pedra de crack. Eu já vi crente tropeçar, ralar o joelho, mas o joelho não está bom. Ele quer quebrar a cara dele, ele bota a focinheira dele no lamaçal de pecado. Esse tipo de gente aqui não crê que Jesus é aquele que estende a mão e perdoa pecado e restaura e levanta. Então Deus te trouxe hoje aqui para dizer: não importa se você tropeçou, não importa se você já errou, o que importa é se você não se arrepende, porque se você se arrepende, o Deus que te vê lá dos céus, Ele estende a tua mão, Ele estende a sua mão e te tira dali e te levanta e te restaura. Quem recebe esta palavra hoje? É por isso que Jesus disse lá no Evangelho de João: quem não tem pecado, o que é para fazer? Atire a primeira pedra. Por que Jesus está dizendo que quem não tem pecado? Porque todos que são sinceros, mais cedo ou mais tarde, vão precisar de um encontro com a graça de Deus. Então, quando eu tenho uma visão do poder restaurador de Deus, eu levanto a cabeça, eu acabo sacudindo o pó, eu coloco a mão no arado e eu digo: Deus, nem que for de arrasto, eu vou te servir, oh glória. Eu sinto o Espírito de Deus querendo abraçar alguém aqui hoje. Eu sinto o Espírito de Deus querendo abraçar. Esta é a noite da resposta. Tu não queria uma resposta? Então receba o abraço do Espírito Santo dizendo: eu te restauro, eu te perdoo, eu te restauro, eu te perdoo, eu te restauro, eu te perdoo. Eu abro a porta de um novo tempo, de uma nova oportunidade. Eu abro a porta de um novo tempo e de uma nova oportunidade. Eu abro a porta de um novo tempo e de uma nova oportunidade. Quem recebe esta graça? Oramandaraga. A brasa do altar ainda toca, a brasa do altar ainda peca, e o Senhor diz: eu te purifico do teu pecado. Alguém está recebendo esta graça? Você volta para casa e vai dormir em paz. Você vai dormir em paz, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Diga: Satanás, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, mas o sangue de Jesus não perdeu a validade, Ele ainda perdoa. Oh glória, oh glória. Não me peça para vir amoroso hoje, porque o diabo quer montar nas tuas costas e quer fazer você desistir de tudo. Mas eu vi o Senhor, eu vi a minha miséria, mas eu vi o poder restaurador dele. É Ele que vai no beco e no valado, é Ele que tira o homem do pecado, dá um banho da graça e usa como instrumento da sua glória. Quem recebe esta palavra? Em último lugar, para eu orar com vocês, o texto diz que ele viu o Senhor. Ele viu o mundo espiritual se movendo. Aí ele vê a sua miséria, a teologia do espelho. Aí ele vê o poder restaurador de Deus: eu te restauro. E aí ele ouve uma voz. Qual é a voz? Ele ouve uma voz aqui do versículo de número 8. Versículo 7: e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois desta restauração, depois disto, ouvi. Só ouve quem já encontrou, quem não encontrou não ouve. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que disse: a quem enviarei? E quem há de ir? É a visão do propósito de Deus para a nossa vida. Olha que tremendo. É a visão do propósito de Deus. Deus não te chamou para voltar para casa hoje, dormir, acordar amanhã de manhã num ciclo animal de simplesmente trabalhar subjugado por uma carga horária, esperando o dia do pagamento para pagar os boletos. Isso faz parte da vida, mas a tua vida é mais elevada que isso. Deus tem coisas maiores para você. Oh glória!
Ramando e amassar. Se você levantar amanhã de manhã, subjugado por uma cultura que te oprime, subjugado por uma tendência que colocaram sobre você, tu vai cansar, vai perder a perspectiva, vai desejar o dia da morte. Desperte amanhã de manhã dizendo: Deus me permitiu viver, Ele tem algo extraordinário para mim, Ele vai me usar, Ele tem um projeto para a minha vida. Oh glória! Oh, eu sinto a graça de Deus aqui. Eu estou crendo que Deus vai me usar. Eu estou crendo que Deus vai me abençoar. Eu estou crendo que Deus vai me instrumentalizar. Eu estou recebendo de Deus. Estou orando, estou lendo, estou escrevendo, estou aconselhando, estou abraçando, estou orando, estou jejuando. Por quê? Porque a minha vida não é um ciclo vicioso. Eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus te trouxe hoje aqui para mexer com a tua estrutura. Sai desta zona de conforto. Sai deste momento de autocomiseração, de se achar o pior dos piores, de se achar mais pecadora. Ouça a voz de Deus dizendo: eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar, eu quero te usar. Alguém está recebendo esta palavra? Eu quero te usar. Você é mais importante do que só uma peça naquela empresa. Eu te levantei como tocha, eu te levantei como luz, eu te levantei como sal. Alguém está recebendo esta graça? Recebendo? Oh, glória! Oh, meu Deus! Deixa eu contar de novo esse testemunho. Eu estou pregando no Rio de Janeiro. Daqui a pouco Deus me mostra um menino, um magrinho, um moreninho, assim, estava sentado na frente. E aí Deus me deu uma profecia. E eu olhei para ele e disse assim: eis que Deus vai te levantar. Mas para Deus te levantar, o caminho que Deus vai usar é o caminho da escola. Não abandone os estudos. Aí ele começou a chorar, caiu no chão. A mãezinha dele se levantou num escândalo, já acabou quase o culto. Se levantou, já abraçou o filhinho e pediu a palavra. E crente, quando atrapalha a pregação e pede a palavra, deve ter acontecido um milagre. Ela pega a palavra e diz: pastor, eu queria dizer para o senhor que ele chegou em casa hoje da escola, jogou a mochila em cima do sofá chorando e disse: eu não volto para lá nunca mais. O Deus que viu ele chorando de tarde, viu o futuro dele lá na frente e decidiu falar com ele de noite. Deus não desistiu de você. Alguém tem que ouvir esta voz. Alguém tem que ouvir: eu quero te usar nesta cidade, eu quero te usar nesse estado, eu vou te usar fora desse estado. Quem recebe esta palavra? Alguém tem que ter a visão do propósito de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Tanta coisa boa para falar para vocês, mas fica para outro dia. Olha para mim aqui, ó. A Miriam, a minha esposa está aí, né? Ela ri de mim às vezes, sempre, viu, Miriam? Ela ri de mim porque eu sempre digo: ano que vem vai ser melhor. Ano que vem vai ser melhor. É porque a minha expectativa é que amanhã pode ser melhor que hoje. Porque hoje Deus me preparou, amanhã Ele pode me entregar algo, oh glória, algo poderoso, espiritual, tremendo. Olha para mim aqui, ó. Primeiro veja a glória de Deus, o domínio de Deus, o governo do Senhor, o esplendor da sua santidade, o mover do mundo espiritual. Depois disto, você vai ver a sua miserabilidade. Você não presta, você não tem condições, você é fraco, você não consegue dar uma resposta adequada em ti mesmo. Aí você vê em terceiro lugar um Deus que pode ver a tua fraqueza, mas te fortalecer, ver o teu pecado e te perdoar. Um Deus que pode te levantar quando você está caído. E então depois que você crê que Deus te restaura, você ouve a voz de Deus dizendo: eu vou te usar, eu vou te usar. Se coloque em pé agora comigo em nome de Jesus. Se coloque em pé comigo. Eu vou receber a profecia. Eu nunca vou esquecer de um irmão lá no Desafio Jovem, pastor Roberto. Daqui a pouco ele começou a falar em língua estranha, botou a mão na cabeça dele, diz: eis que eu falo comigo mesmo. Eu não sei se pode isso, mas eu recebo a profecia. Deus não me deu ainda 50% do que Ele vai me dar. Eu não vivi ainda a metade do que Deus tem para mim. Recebe esta palavra. Eu recebo. Quem recebe, celebra o Deus que decidiu falar contigo. Eu estou na autoridade do Espírito de Deus nessa quinta profética. Oh, gurizada. Oh, gurizada. Já pensou se vocês acreditarem no que o pastor está pregando? Vocês já pensaram mesmo se vocês levar a sério o que eu estou pregando? Porque o diabo está esperando vocês não levar a sério o que eu estou pregando. Porque daí ele vai fazer vocês perder 10 anos da vida de vocês.
Eu estava visitando umas pessoas muito queridas essa semana, como todas as minhas ovelhas.